Fala, redator. Bom, na nossa última aula, a gente compreendeu um pouquinho mais sobre o funcionamento do algoritmo do Google. Mas como é calculado, né, aquela fórmula lá que a gente viu que ela não é cedida de graça para a gente não tem é, muito controle sobre ela, a gente não sabe, a gente tem que ficar fazendo pesquisas e testes, né? Existe toda uma área aí, que é a área chamada de SEO, que realiza testes para compreender o funcionamento do algoritmo. Não só isso, ele também é atualizado com frequência, os estudos precisam ser atualizados também. Então, como a gente pode ver, os fatores de ranqueamento eles são mais de 200. Alguns deles têm a ver com a gente, que é o redator. Outros não têm a ver nada com a gente, que são, por exemplo, elementos técnicos de SEO. Outros vão ter um pouco a ver, é interessante a gente saber. Eu selecionei aqui alguns dos que são importantes, alguns deles têm a ver com o nosso, tem tudo a ver com o nosso trabalho como redator SEO, outros têm um pouquinho a ver e outros simplesmente a gente é bom a gente saber da existência deles, mas a gente não vai mexer com isso, tá bom? Então vamos lá, o uso da palavra-chave, que é um dos 10 fatores de ranqueamento mais importantes. Alguns especialistas afirmam até que é um dos 3 fatores mais importantes, tá bom? A palavra-chave, né, como a gente utiliza, né, a palavra-chave, o termo de pesquisa realizado ali na busca do Google para aparecer, ele é um dos fatores mais importantes e também é por isso que a gente é tão importante em estratégias de SEO, por isso que o redator é tão requerido em estratégias de SEO. O seu cliente, quando ele te contrata, ele quer que você coloque a página dele em uma posição de vantagem no Google sobre os concorrentes, né, para trazer tráfego para o site dele através da palavra-chave. E aí, né, muitas vezes a gente vai utilizar a palavra-chave no título, nos títulos 1, 2 e 3, né, que são subtítulos de acordo com a hierarquia colocada ali dentro do texto. A densidade, quantas vezes essa palavra-chave vai aparecer ao longo do texto, né? Palavras-chave semelhantes, sinônimos, palavras-chave relacionadas, palavras-chave secundárias que têm a ver, mas não necessariamente são aquelas palavras-chave, a palavra-chave definida como principal do texto. E também a URL. A maior parte dos redatores não vai mexer com essa parte de URL, que é nada mais que o www. O nome do blog.com /blog e barra a continuação da URL ali, dependendo do blog post que ele tiver, vai mudar essa continuação que vem no final da barra, mas em alguns momentos pode ser que isso seja requisitado para você como redator, tá bom? A URL deve ser clean, deve ser limpa. Os links de entrada. Redatores normalmente não mexem com os links de entrada também, tá? Os links de entrada são links em outros sites, em sites de terceiros, não administrados pelo seu cliente ou por você, tá? Que apontam para as páginas do seu blog. Então vamos lá, a Globo Esporte, o Globo.com fez uma entrevista lá com uma pessoa da empresa na qual você trabalha, e aí colocou um linkzinho para o site lá para o seu blog. Ela está repassando a autoridade, e para você é um link de entrada, né? O link de entrada ele vai variar, né? De acordo com a sua ótica, né? Então é um link de entrada porque a pessoa está entrando no seu blog ou no seu site através daquele link. Por isso que são chamados os backlinks, né? Eles estão por detrás ali, você não tem controle sobre eles, mas ainda assim eles influenciam no seu fator de ranqueamento. Como redator, você não vai fazer links de entrada, né? Você vai fazer links internos. É importante a gente definir essas diferenças aí, que os links internos são links que tem dentro do seu blog e você vai referenciar para outro artigo dentro do seu blog e vão auxiliar ele na estrutura do site, né? Fazer com que uma pessoa que esteja ali lendo um texto, vamos supor, sobre você tem um blog que vai falar sobre árvores, tá? E aí, o blog de árvores você cita a semente de mangueira. E aí você coloca um link nessa semente de mangueira para outro texto do seu blog que fala sobre sementes de mangueira especificamente. É um texto inteiro falando sobre esse termo que foi grifado. Então, os links internos eles precisam fazer sentido, tem que ser úteis para o usuário e esses a gente tem é responsabilidade do redator incluir nos seus textos, tá bom? Os links de entrada a gente não tem controle porque estão em páginas externas, mas os links internos, tá? Que também vão levar para outras páginas do nosso blog, mas não são de entrada, já que a pessoa já vai estar no nosso blog. Os links de saída também é obrigação do redator fazer isso, tá?
Então, os links de saída eles são links que levam para páginas externas do seu site. Por exemplo, se você está escrevendo um texto ali e tem um terminho que você acha que talvez o seu leitor queira saber mais sobre ele. E aí você coloca um link para uma página que não está sob seu controle. Uma página da Wikipedia, por exemplo, para ajudar ele e facilitar a navegação dele, sempre pensando no usuário. A gente tem aqui também o tamanho do texto, tá, gente? Que é um fator de ranqueamento bem polêmico, tá? É um fator de ranqueamento que nem sempre ele é muito bem visto por profissionais de SEO, porque isso varia muito, né? Normalmente, textos mais longos, eles ranqueiam melhor no Google. Mas, na minha opinião, está mais relacionado ao tempo de permanência do site, relacionado ao tamanho, sim, mas em métricas relacionadas, tá? Utilizando essas duas métricas como parâmetro, é algo que eu chamo de taxa de magnetismo, mas tá aí, o tamanho normalmente é considerado como um fator de ranqueamento. Velocidade de carregamento, a gente como redator não tem nenhum domínio sobre isso aqui, é isso aí com os desenvolvedores do site, os desenvolvedores do blog do seu cliente ou seu próprio blog. Você, como redator, não tem obrigação de fazer isso aqui se você for um freelancer, tá bom? Mas é interessante a gente saber. A autoridade de domínio e a autoridade de página. Muitos profissionais recentemente aí vêm questionando esses fatores de ranqueamento aqui, tá? Porque um funcionário do próprio Google disse que a quantidade de links de entrada não influenciam no ranqueamento do Google. Mas a verdade, pessoal, é que ele quis dizer, na minha interpretação, é que o que importa não é a quantidade dos links que estão apontando para o seu site, tá? Essa métrica aqui é calculada, é uma métrica criada por ferramentas de palavra-chave, ferramenta conhecida como Moz. Então, ela considera mais a qualidade dos links de entrada, tá? Qual é a qualidade, por exemplo, de um site como o G1, tá? Ou um blog grande, um blog bem relevante, é mais importante do que 5 mil pequenos links em blogs desconhecidos, blogs sem muitas referências. É isso que eu entendi que é um fator de ranqueamento importante, tá bom? A qualidade do conteúdo, obviamente, tem toda a relevância. Isso aqui está relacionado ao redator, né? Porque afinal é o redator que vai produzir o conteúdo. E a qualidade do conteúdo vem desde a coesão do texto, a ortografia, a facilidade com que o leitor consegue navegar pela página, escaneabilidade, multimídia, quanto você coloca vídeos, coloca uma possibilidade do leitor ouvir o texto narrado, infográficos, imagens, né, links clicáveis para você navegar na página mais facilmente, table of contents. Então a qualidade do conteúdo está relacionado a vários desses fatores aí. É bem subjetivo, né, um fator de ranqueamento bem subjetivo, mas em resumo é isso aí. Tempo de permanência na página, né, que é o tempo que o leitor fica naquela sua página, que eu também acho que é uma métrica relacionada ao tamanho do texto, né? Quanto maior o seu texto, menos a tendência que menos ele fique na página, porque ele vai terminar de ler, vai achar as informações rapidamente. Taxa de rejeição é a taxa de pessoas que entram em uma página no seu blog e fecha o seu blog, tá? Ele não continua navegando naquelas páginas internas do seu site ou blog. Responsividade, né? A capacidade de se adaptar a diferentes formatos de tela, como a gente viu uma das últimas atualizações do Google diz respeito justamente à otimização para dispositivos móveis. Então isso aqui é altamente relevante, tá, gente? Também não tem muito a ver com o redator, mas existem aí um termo que é até criado por mim, chamado artigos responsivos, que você leva em consideração a experiência do usuário, até mesmo na escrita para dispositivos móveis, tá bom? Então, existem textos que são melhores, né? Que são melhores consumidos, trazem uma experiência melhor para o usuário nos dispositivos móveis. Com isso eu quero dizer parágrafos menores, uso de bullet points, vários daqueles termos que a gente já falou em outras aulas, tá bom?
A confiança de domínio eu coloquei aqui, mas é uma autoridade de domínio, é a mesma coisa, Trust Score e Authority Score, tá bom? São só terminologias diferentes. Sitemap, que está relacionado à estruturação do site, também você como redator não precisa saber, mas é como como você indica para o Google as páginas que vão estar, a estrutura das páginas do seu site, né? Tem como você incluir isso lá, isso vai fazer com que seja mais fácil o Google identificar e ler e varrer as suas páginas, tá? Experiência do usuário é um termo bem relacionado também, como ele lida, se não tem defeitos, se não tem plugins quebrados dentro do seu site, design, tudo isso está relacionado à experiência do usuário também. Tá? Como eu disse, a localização, né, se você tiver autorizado ali o Google a pegar a sua localização, tiver logado, ele vai utilizar a sua localização para ranquear as páginas, tá? Então, dependendo de onde for feita a busca, podem vir resultados diferentes. A idade da página, quanto mais antiga, mais fácil é de ranquear, mas também por uma questão de que ela consegue mais links de entrada, certo? Faz todo sentido, né? Então, você vê que alguns dos fatores estão relacionados aí. Coloquei aqui social links, né, que são links que tem nas redes sociais apontando para o seu site. Eles não têm influência direta porque eles são caracterizados como nofollow, ou seja, eles não repassam a autoridade. Tá? Mas eles geram tráfego, né? O Google entende que tem muita gente entrando ali através desses social links, então também acaba influenciando, embora não seja um fator de ranqueamento direto. E o tráfego, né, gente? Quanto mais gente entra na página, mas o Google considera que aquela página é relevante, tá? Apesar de também ser um fator bem subjetivo, né? É um fator que ele é influenciado por outros fatores e por isso acaba que ele é considerado relevante, tá bom? Então, são alguns fatores aí que são bem relevantes para a gente. O que a gente tem que saber aqui são principalmente as palavras-chave, os links internos, né? É legal a gente saber também sobre o tamanho e o tempo de permanência na página. São métricas que estão mais relacionadas com a gente, apesar de a gente não ter nenhum controle sobre o tempo de permanência da página, né? E muitas vezes também não sobre o tamanho, porque é seu cliente que vai enviar para você o tamanho do texto, né? É importante, é legal a gente saber isso aí, tá bom? Então, a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado pela sua companhia.